Aqui para eu anotar uma coisa que eu esqueci, por favor. Em 5 minutos, entramos com a live de oração com o pastor Jair. Muito bem, pessoal, está chegando, sejam muito bem-vindos. Como a gente vem fazendo nos últimos tempos, a gente vai compartilhando e a gente convida vocês a também compartilhar nas suas redes, com seus amigos, a nossa live. A gente fica muito agradecido. Então, já estamos aqui, eu já vou compartilhando aqui nas minhas redes e quem puder então também compartilha ali nas suas e logo em seguida. Só baixar o meu volume aqui para não atrapalhar. Também os comentários, pessoal, quem for comentando, sempre comenta depois de novo, e daí a gente vai pegando os comentários. A gente não consegue pegar todos os comentários, e a gente não gostaria de perder os comentários de vocês. E então fica aí esse lembrete para todos, para a gente então interagir com cada um de vocês. Eu vou compartilhando aqui ainda, e aí a gente vai, logo em seguida a gente começa cantando um pouquinho, e também assim a gente vai seguindo esse nosso momento de oração. Sempre leva um pouquinho de tempo aqui até que a gente consegue, então compartilhar aqui, mas a gente conta com a paciência de vocês também, com a perseverança de vocês ficarem conosco, porque logo em seguida a gente já começa cantando, a gente começa orando, como nós fazemos todas as terças-feiras aqui, junto com cada um de vocês. Mais alguns instantes aqui, a gente leva um tempinho até que a gente consegue fazer, são várias páginas que a gente parte, né? Então fica aí esse convite. A gente, semana passada, nós ultrapassamos os 100 ouvintes ao vivo conosco, e nós ficamos muito felizes com isso, e hoje convidamos vocês a nos ajudar a ultrapassarmos essa nossa marca, mas para isso a gente precisa que vocês também nos ajudem a compartilhar. Claro que, pessoal, o objetivo aqui não é esse, né? Mas a gente, quanto mais alcance nós tivermos, tanto mais nós podemos então atingir mais pessoas e orar com mais pessoas e nos unir com mais pessoas, e isso é muito legal, e a gente fica muito feliz com isso. Então, só mais um pouquinho aqui, que o Facebook volta e meia dá um nó na gente aqui também, né? Então a gente precisa dar uma volta aqui também para conseguir compartilhar assim melhor com cada um de vocês. Então, só um pouquinho ainda. Vamos ver aqui, que hoje o Facebook está um pouquinho nervoso aqui comigo, acho que não quer que eu ajude muito, mas vamos lá, vai dar certo. Muito bem, agora sim. Pessoal, sejam bem-vindos todos. Nós já vamos, logo em seguida, cantamos um pouquinho, e aí nos unimos em oração, assim como nós chamamos hoje, convidando cada um de vocês, e que a gente se une em oração. Isso é algo fantástico, é algo maravilhoso. Nós, mesmo que de forma virtual, mesmo que distantes fisicamente, mas unidos em espírito, em oração, em gratidão a Deus, e claro, também colocando diante dele as nossas necessidades, as nossas preocupações, que Deus assim possa nos ajudar e nos guardar. Muito bem, agora eu terminei aqui, vamos entrar ao vivo aqui com vocês. Eu tenho o primeiro comentário, do Guilherme Glauco. Boa noite, obrigado pela boa semana. Reginaldo Duarte Miller, Nelda Miller, boa noite, pede oração para a sua família. Dona Nelda Miller pede oração. A Celuí Sampaio, boa noite, quero oração para a minha família. Dona Celuí também para a sua família. A minha sogra Clarice Ranque está bom frio aqui com 30 graus. Minha sogra lá no Mato Grosso está vindo, ela lá no calor e nós aqui no frio. Maravilha. A Melissa Schneider não pede oração pela sua família. Dona Maristela, São Tomás, todos eles. A Anelise Claudete Scherer, boa noite, boa noite para todos, obrigado. Anelise, para ti, para tua família. A Cirlei Ferreira pede oração para a sua família também. O senhor Dona Maria Rosa está conosco, Dona Maristela Schneider, Dona Mafalda Ritter, boa noite.
a dona Ciro Severli, minha irmã Marlene Mauer lá de Pedras Altas, o senhor Ademar Heller de Canso Velho, dona Darcila Steindorf. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou cantando um pouquinho aqui, o pessoal está chegando. É bom ter cada um de vocês conosco. Quem puder compartilhar lá nas suas redes sociais, compartilha e a gente fica muito feliz e agradecido. Boa noite, dona Círcia, Silvana Lorno, Marcos, dona Reginalda Duarte Miller, dona Delcia Corda, dona Maide Fru. O pessoal está chegando, está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Boa noite, sejam bem-vindos. Love Stern de Canguçu, Marisa Limberg de Calar do Meio, a Cristina Reinheimer, a gestora do Bom Jesus, a mãe do Murilo, seu marido Ana Maria, boa noite, Ladima Celi Schmidt, boa noite, seja muito bem-vinda, de Candelária, Ivone Quante, Canguçu, a Lorente Meira, nossa zeladora, a Doris Krieger Eberhardt, boa noite, Dona Lorena Cláudia, está chegando aí. Cheguem, fiquem conosco, orem conosco, cantem conosco. Quem conhece essa canção, que é tão conhecida, onde estiver, canta comigo. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Está chegando Úrsula Schmidt, boa noite. Minha tia Vilma Glass, boa noite. Obrigado, tia, pelas palavras. Grande abraço para vocês, Silvano, Tati, Marcelo, Rodrigo Dutra, bem-vindo. Bom tê-lo aqui. A Noeli Webler, a Celita Linder de Lázaro, Capitão, Anne Beatriz Marder, sejam muito bem-vindos. O pessoal está chegando ainda. Vamos cantar mais uma canção e logo em seguida juntamos as nossas mãos e falamos com Deus em oração. A canção segue assim. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dobrar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Posso confiar, e o lar do céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Sejam muito bem-vindos conosco também, lá no Eli Weber, a Elga Erika Schultz, o Mira Gatterman, Borges, boa noite, dona Mirna Iske de Ijuí, grande abraço. Irene Feldens de Novo Hamburgo, dona Senilda Saures aqui, Silvane Gabriel, bem-vinda, Lucila Matzenbacher, Darcila Steindorf, pede oração pelo seu Odalcindo, que continua hospitalizado. Dona Darcila, seguimos orando pelo seu Odalcindo, que Deus o abençoe. Dona Úrsula Schmidt, indo para a escolinha dominical maravilhosa, legal. Dona Úrsula, grande abraço para vocês aí, amigos queridos.
Diz Antônia: confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu bem. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu rei. O sol está chegando, sejam bem-vindos. Quem puder e quiser compartilhar. Seu Eric Plá, grande abraço, boa noite. Jefferson Bisco, pai da Laila. Seu Adelar Cura, pede oração, está com a sua esposa em casa se curando de cirurgia. Que Deus abençoe, então, seu Adelar e sua esposa. Cristiano Ritter, nosso presidente, está conosco, de aniversário hoje, parabéns. Claudio Schwingel, boa noite. A dona Elga Schultz pede oração pelo meu marido Eduardo, que está com o pé nos rins. Isso eu sei o que é, já tive, já complicou. Aí, dona Elga, que Deus abençoe e cuide do seu Eduardo, porque pé nos rins é uma pegada violenta. Vilma Vergara, boa noite. Ana Fátima Grafunder, boa noite, pede oração de agradecimento pelo aniversário do nosso neto Murilo. Abração para o Murilo, que amanhã completa 4 anos, que Deus abençoe. Que alegria, dona Fátima, pelo seu neto, pelo Murilo, para toda a família. Meu vizinho Dari, Júlio Scherer, boa noite. Nosso presidente Cristiano Luiz Sitter, boa noite. O Alessandro Preder, meu vizinho. Karina Branda Costa, Luiz, Juliana. A dona Úrsula pede oração pelo irmão que passou por cirurgia em São Paulo, hérnia inguinal. Se a senhora puder colocar, dona Úrsula, o nome do seu irmão, só para a gente mencionar certinho, agradecemos. Dona Delcia Corte, boa noite, seja bem-vindo. Muito bem, pessoal, junte suas mãos onde você estiver e unidos vamos orar. O tema hoje é justamente esta união dos cristãos em oração. E eu já conto em seguida porque hoje esse tema também a Clarice Appelt, boa noite, seja bem-vindo. Oramos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, estamos aqui reunidos como cristãos, como povo Teu, que tem coragem de se aproximar diante de Ti em oração. Primeiro porque sabemos que Tu és um Deus todo-poderoso, em quem podemos esperar e confiar. Também nos aproximamos diante de Ti porque sabemos e cremos no Teu amor que tens por cada um de nós. O cuidado, o amor que tens em favor de cada um de nós e das nossas famílias. Assim podemos, com toda alegria, com toda certeza, com toda confiança, colocar a nossa vida diante de Ti, pois sabemos que Tu olhas por nós todos os dias. E assim nos unimos em oração e nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Conosco também o seu Vitor e a dona Tânia Praz. Grande abraço para vocês. O nome da irmã da Úrsula é Mário Rogério Kaiser. Obrigado, dona Úrsula. Andréia Bergman, Luiz, família. Grande abraço para vocês. Dona Elaine Klein está conosco também. Vamos depois orar pelo André, que fez cirurgia. A dona Cindilda lembra então o aniversário do Cristiano, nosso presidente, Cristiano Ritter, que está de aniversário hoje. Dona Marli Machado, boa noite para todos. Obrigado para a senhora e a sua família também. Muito bem, pessoal. Hoje na chamada eu comentei um assunto que está agora na televisão. Acho que tem muita gente agora hoje olhando o jogo da Copa do Mundo, né? Então tem jogo do futebol todo o tempo na televisão. Eu acho que alguns acabaram deixando de assistir a live porque assistem os jogos. Acho que a nossa concorrência hoje vai ser cruel, viu, pessoal? Mas vamos lá, felizes com cada um de vocês que está conosco. A dona Elaine pede então oração pelo André, que fez cirurgia no olho, já está anotado aqui. Obrigado, dona Elaine. A dona Vilma Vergara pede oração pela sua filha Milene, que está de aniversário hoje, mais um aniversariante. Seu Oliveira Donizete, boa noite. E nosso querido amigo lá de Resplendor, Minas Gerais, obrigado. Seu Donizete, é bom ver o senhor por aqui, grande alegria tê-lo aqui conosco. Muito bem, quando nós hoje fizemos a chamada,
o assunto é Copa do Mundo. Um jogo em específico, Alemanha e Curaçao, se não me engano, 7-1 para a Alemanha. Eu, como um alemão verdadeiro, com passaporte, com cidadania alemã, claro que eu torci pela Alemanha, né? Mas foi meio cruel esse jogo lá com o pessoal de Curaçao. Mas não é o caso agora tanto. O que chamou a atenção nas imagens é que no final do jogo, lá da Alemanha com Curaçao, 7-1 para a Alemanha, alguns jogadores lá no meio do campo, alemães e de Curaçao, fizeram uma roda, se abraçaram e oraram juntos. E um dos jogadores da Alemanha, depois deu uma entrevista e falou sobre aquele gesto e comentou: eles, por serem cristãos, uns ganharam, outros perderam, mas eles se uniram em oração. Ou seja, todo mundo ali tinha motivo para orar a Deus. Ou seja, se eles lá, naquele contexto, os alemães felizes por ganhar, o pessoal de Curaçao, claro, triste porque perderam, apesar de ser um time mais fraco, mas também todo mundo entra para ganhar, né? Mas ainda assim, eles tiraram um tempo, naquele contexto de estádio, naquela muvuca, naquele movimento todo, tiraram um tempo para orar. Nós podemos aprender várias lições desse acontecimento. Primeiro, é o que nós fazemos aqui, nos unimos em oração. Apesar das diferenças, que muitas vezes existem, mas como cristãos, nos unimos em oração. E assim, nesse espírito, nós ficamos muito contentes com a dona Lídia Benck, que está conosco, o Davi Oliveira, ou Olivier, pelo que aparece aqui, a dona Dilis Maia, a Fabiane e o Paulo Daltoé, a dona Elka Schultz, alguém está no hospital ali, a Fabiane, obrigado pelas palavras, a minha sogra Clarice lembra que meu compadre Cláudio também está de aniversário hoje, o irmão da dona Clarice. A Loreci vai fazer o procedimento na cervical, pede que Deus abençoe. Obrigado, João, obrigado, Loreci, por estarem conosco aqui. A Mari Fentes, que está conosco. A Silvana Horn pede oração pela saúde da sua sobrinha Karine. E o Marcos, amigos queridos nossos de Roca Salles, que Deus abençoe. A Claudete está conosco. E a Úrsula lembra que bacana esse acontecimento, é verdade. Então, assim, nós temos todos os motivos como cristãos, como povo de Deus, para estarmos unidos aqui em oração. Se eles lá se uniram num jogo de futebol, dois países diferentes, um ganhou muito bem, o outro perdeu muito mal, e ainda assim eles oraram, porque nós como cristãos não nos unimos em oração. Isolde, boa noite, Círio, meninos, grande abraço para vocês. Então, junte suas mãos onde você estiver e vamos nos unir em oração, a exemplo daqueles jogadores de futebol, lá naquele estádio, naquele movimento, naquele barulho todo, tiraram um tempo para orar. E é o que nós fazemos aqui também. Senhor Deus, Tu nos dás oportunidades especiais para a oração. Este momento agora é um momento especial de oração. Os nossos cultos, as nossas celebrações, as missas, momentos em que nós nos organizamos para celebrar e para orar a Ti. Mas existem momentos diferentes que não precisam ser tão elaborados e tão combinados. Temos a oportunidade de nos unir em oração a qualquer momento. Pedimos que Tu nos motives para isso, que Tu nos animes, que Tu nos encorajes para que, como cristãos, nos unamos em oração todos os dias. Que isso seja uma prática, um hábito, um costume que faz parte da nossa vida. A oração é algo tão especial na vida dos cristãos, que nos coloca diante de Ti, que nós possamos nos colocar diante de Ti em humildade, mas ao mesmo tempo em confiança, certos de que Tu olhas por cada um de nós. Assim nós oramos, unidos, em nome de Jesus. Amém. Minha prima Nair Novo Machado, Maris Sparenberger está conosco, Maris Nádia de Picada, boa noite, Marino, um grande abraço para vocês. Minha prima Eleonora Frisk, lá de Caxias do Sul, grande abraço para toda a família de vocês lá. A dona Lídia Benck, lá de Porto Veracruz, lá na divisa para a Argentina, está assistindo, pede oração, saúde do pastor Adriano Anclam. Pastor Jair, acho que o senhor é parente dos meus parentes, o Adolfo Erskling, sim, o seu Adolfo deve ser primo do meu pai, dona Lídia. E o nosso bisavô era o mesmo, a dona era casado com a dona Ida Kretschmer, isso, dona Lídia Benck.
Meu bisavô era seu Gottlieb Erstling e o meu avô era Paul Erstling, e por isso que eu sou alemão então. Grande abraço para todo o povo querido lá, os Erstling e os não Erstling lá da fronteira. É bom vê-los por aqui. Seu Aldemar e Dona Marli estão conosco, sejam muito bem-vindos. E quando nós falamos em orar, nós vimos em nos unir para orar, nós vimos que os alemães, felizes, vitoriosos, oraram. O pessoal de Curaçao, derrotado, oraram. O Salmo 102, ele nos lembra da oração no sentido de pedir. Eu vou ler só um trecho aqui, que o Salmo tem mais versículos, mas o Salmo 102, ele fala assim: oração de um homem aflito, perder de 7-1, isso eu acho que bate uma aflição mais ou menos. Sair de um jogo com 7 gols contra e 1 a favor, pensa numa derrota. Mas veja, o pessoal de Curaçao orou. E o salmista nos lembra que nós podemos orar e devemos orar nas horas de dificuldade. Lá diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito, ouve-me quando eu te chamar, e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada, e não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. E as cinzas são a minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. E o salmo segue, ou seja, uma situação dramática, o salmista aqui, mas ainda assim ele junta suas mãos e ora. Cada um de nós tem momentos dramáticos, 7-1, derrotados ao extremo. Mas o que nós fazemos nesta hora, junto com a dona Melina Enica, nós oramos. Junte suas mãos onde você estiver e vamos orar, pedir que Deus nos cuide na nossa angústia. Talvez você agora está passando por um momento de angústia, de dor, de preocupação, de derrota, como nós muitas vezes falamos. Lembre, ore e peça que Jesus, que Deus te ajude. E nós vamos nos unir em oração para pedir por cada um de nós. Junto com a dona Leonir Peter, boa noite, Alice Herman, sejam bem-vindos. Senhor Deus, a nossa vida muitas vezes é feita de momentos difíceis, pesados, carregados, até de derrota. Momentos em que talvez pensemos em desanimar, em abandonar, em nos entregar. Nestas horas nós lembramos daquilo que tu nos ensinas em tua palavra. A exemplo do salmista no Salmo 102. Juntamos as nossas mãos e pedimos em favor de cada um de nós. E nesta oração, de uma forma muito especial e muito querida, oramos por cada um que está passando por momentos difíceis na sua vida. Sejam momentos de dor, de tristeza, de luto, de cansaço, de ansiedade, de depressão. Que tu possas nos amparar, nos guiar, nos guardar e nos cuidar. E nos devolver a alegria e a certeza de que em Ti, ó Deus, há esperança, a salvação, a vida. Em nome de Jesus. Amém. Conosco também a dona Helene Guilherme, boa noite, seja muito bem-vinda, é bom tê-la aqui conosco. E quando nós olhamos para a seleção da Alemanha, fizeram 7 gols, venceram fácil, estavam felizes depois do jogo ali, comemorando, obviamente, mas tiraram um tempo para orar, inclusive orar por aqueles que foram derrotados. Aí nós lembramos do Salmo 103. Quem depois quiser um tempinho em casa, pega a Bíblia, leia o Salmo 102 e o Salmo 103 todo. Eu vou levar alguns versículos do Salmo 103. E ele diz, é um hino à bondade de Deus. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. E o Salmo segue. Ou seja, mesmo naquele momento de euforia, de vitória, lá no meio do estádio, Copa do Mundo, televisão de tudo que é lugar,
holofotes, propaganda, fama. E o que os jogadores da Alemanha alguns fizeram? Se reuniram, se abraçaram, junto com os adversários e oraram. Certamente agradeceram a Deus por aquela vitória. Reconheceram que estavam ali porque Deus os abençoou. Ah, mas aí Curaçao não foi abençoado. Aí é uma questão do jogo, não tem nada a ver. Mas para os alemães estarem lá e poderem jogar, eles foram abençoados por Deus com a vida, com a saúde, com o dom, com a capacidade, com os bens e tantas outras coisas que proporcionaram eles estar lá. O resultado é consequência do jogo. Alguém vai perder, alguém vai ganhar ou empatar. Isso faz parte. Isso não quer dizer que um foi mais abençoado e o outro menos. Mas no caso agora a questão é o pessoal da Alemanha, que poderia ter saído correndo lá com a torcida, com a família, poderia ter se dito, que jogador maravilhoso que eu sou. Eles pararam, se reuniram e oraram, certamente agradecendo a Deus. Ou seja, também nós, quando estamos em momentos de euforia, de sucesso, de vitória, a exemplo do salmista no Salmo 103, lembremos de agradecer. Não sejamos ingratos, é muito feio. Aprendemos desde pequenos, quando alguém nos dá um presente, como é que se diz? Dankeschön, muito obrigado. E isso deve nos acompanhar por toda a nossa vida, especialmente no que diz respeito a Deus. Lembrar de agradecer a Deus. E foi o que o pessoal lá na Copa do Mundo fez de uma forma tão bonita e que chamou tanta atenção do mundo, né? Isso foi um exemplo muito legal. Dou conosco também a nosso pastor emérito José Júlio Paulo, grande abraço, Elissaquer, boa noite, Lorida Mertz, boa noite, Erci Vidal, boa noite, Maria Ineida Naitz, de Cambuçu, Melinda Henrica, bom que a senhora está conosco, seja sempre muito bem-vinda. Muito bem, nesse nosso espírito de oração, de união, que nós temos aqui sempre todas as terças, nós lembramos de algumas pessoas de uma forma especial. Alguns que eu tenho anotado aqui, depois a turma aqui vai me alcançar mais. O André Klein, já tenho aqui, fez cirurgia no olho, pela dona Elaine. A dona Alice Grito, que está numa clínica se recuperando de uma AVC. O seu Gilberto Arne, que está no Hospital Lajado, numa situação delicada, fez cirurgia, que Deus cuide dele. O seu Valdemar Rubetti, lá de Guaporé, o pai da Siriane, que também fez uma cirurgia, que está com câncer no olho. Que Deus cuide do seu Valdemar e da sua família. E aí temos os aniversariantes, o nosso presidente, o Cristiano Ritter, a minha madrinha, Amélia Fischer, lá de Santo Antônio do Sudoeste. Madrinha, grande abraço, que Deus te cuide sempre. Também, então, o nosso presidente, o Cristiano Ritter, de aniversário hoje. A dona Nelda Miller pede oração pela família. A dona Celuí Sampaio pede oração pela família. A Melissa Schneider pede oração pela família. E lembramos, então, o seu Tomás, a dona Maristela, de uma forma muito querida, muito especial. A Sirlei Ferreira também pede oração pela sua família. A dona Darcila Steindorf pede oração pelo seu Odalcino, já oramos por ele, que segue hospitalizado. O seu Adelar Cura está com a sua esposa em casa, que Deus possa cuidar dela, que está se recuperando na cirurgia. A dona Helga Schultz pede pelo marido, que está com pedra nos rins, tranqueiro. E seu Elton de Petrolina, seu Elton, abraço Elton, está nos acompanhando lá em Petrolina. Que Deus abençoe a família Sierra. Muito bem, obrigado, Elton, por nos prestigiar, né? Que tem mais, olha. A dona Fátima Grafunder, aniversário do Neto Murilo, 4 anos, mais um aniversariante. A Úrsula pede pelo irmão, que passou por cirurgia lá em São Paulo. O nome do irmão ela tinha colocado antes, que eu já esqueci. Dona Úrsula, seu irmão, eu pedi antes, fugiu aqui da minha timeline. A Vilma Vergara pede pela filha Milene, que faz mais um aniversariante, legal. A Lorici vai passar por um procedimento cirúrgico, então a Lorici Schweitzer, o João ali, grande abraço para vocês. E a Silvana Horne pede pela saúde da sobrinha Karine, é isso, né? E o seu marido Marcos. Silvana, Marcos, grande abraço, queridos amigos de Europa Salles, que Deus cuide de vocês lá muito então. A Lidete Schwartz está conosco, boa noite. A dona Noeli Binsfeld, boa noite. A Márcia Hessa está conosco. O César, a Lida Márcia, que tem aniversário ontem, dia 15, se eu não me engano. Mais um aniversariante, boa noite Márcia. Dona Darli, boa noite, lá de Cambuçu. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. A Celinda Dreyer está conosco também. É bom ter vocês conosco. A Loriane Milk Marder, Deus te abençoe sempre, obrigado. O pessoal pergunta
pergunta como é que está meu nenê, eu ainda estou com a perna imobilizada, o médico já disse para eu pisar aos poucos, ainda dói, agora está doendo. Mas eu acho que pelo que o médico falou está indo bem, precisa do seu tempo, né? Faz um mês e pouquinho que eu quebrei a perna e rompi os ligamentos do tornozelo, mas vai indo, né? No mais a gente vai levando e que tudo fique bem. Viviane Laval, boa noite. César Resto, boa noite. Minha amiga Arelinda Clema, lá de Santa Catarina, obrigado, bem-vinda, é bom. Elimar Alberto está conosco também, o pessoal que está chegando aí, é bom ter vocês. Bom, temos aqui uma lista de pessoas, de famílias, sempre oramos pelas nossas famílias, hoje de uma forma muito especial, por várias famílias que mencionamos aqui, pessoas que estão com problemas de saúde, tratamento, que Deus cuide de todos. Junte suas mãos e nós vimos os jogadores da Alemanha, de coração, abraçados, orando. Estamos assim de forma virtual, mas também podemos nos abraçar e nos unir em oração e pedir por essas pessoas tão queridas que nós mencionamos há pouco e também aqueles que nós não lembramos e aqueles que nós nem sabemos, mas Deus conhece muito bem. Oramos então. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a vida de todos nós, das nossas famílias. Algumas pessoas, algumas famílias nós mencionamos e oramos por cada uma das nossas famílias, que Tu nos abençoes, que nos guardes como família, essa instituição tão importante, tão necessária na vida de cada um de nós, da sociedade e do mundo. Que todas as famílias sejam muito abençoadas. Temos também pessoas que estão de aniversário e com muita alegria, com muita gratidão, lembramos desses nossos amigos que há pouco mencionamos e outras pessoas que nos assistem e que podem estar de aniversário. Obrigado, Deus, pela vida de cada um e oramos e pedimos que abençoes a todos muito. Oramos também e pedimos em favor daqueles que estão doentes, pessoas com situações sérias, graves, mas nós confiamos em Ti. Confiamos na Tua bênção, na Tua proteção, também nas bênçãos dos hospitais, dos tratamentos, dos exames, dos médicos, dos remédios, e pedimos que Tu abençoes a cada um que está com problema de saúde, que tudo possa acontecer bem e possam se restabelecer. Pedimos a Tua proteção para cada um de nós nesta noite, guarda-nos de todo perigo, livra-nos de todo mal. E assim que Tu nos conduzas por esta vida, sempre unidos, nós aqui unidos em oração, a Ti e unidos a Ti pela fé, pela confiança. Oramos em nome de Jesus. Amém. A dona Semilda nos lembra, vamos agradecer a Deus, que Deus cuida bem das nossas pernas, que melhorem de uma vez. É isso aí, dona Semilda. Precisamos, né? A Marlene Grafunder pede oração pelo seu afilhado Murilo André Grafunder, que amanhã faz 4 aninhos. Muito bem, acho que o Murilo nós já incluímos ali, já está na nossa lista aqui. Obrigado, dona Marlene. Grande abraço para a senhora também. Nos colocamos ainda em oração diante de Deus, orando o Pai Nosso, onde você estiver, se puder, ore junto conosco. Se não puder falar em voz alta, se estiver em público, mas mentalmente ore conosco e unidos falamos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para despedir, nós cantamos uma canção, deixa eu ver aqui. Damos graças ao Senhor. Terminamos com a oração de gratidão. E assim vamos nos despedir. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. É tu, amigo, porque não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador.
Deus para vocês, Vitor e Tânia. Bom vê-los por aqui. Fiquem todos bem, se aqueçam bem e descansem bem. Um grande abraço. Até.